Boa noite, meus irmãos. Que possamos realmente nos sentir envolvidos pela luz do nosso Mestre Jesus, pela sua paz, pela sua harmonia. Que possamos nessa mais uma noite estarmos aí reunidos em seu nome, Mestre, em torno do Evangelho trazido por ti e melhor explicado, melhor minuciado pelos Espíritos, pelos bons Espíritos que nos trouxeram a sã doutrina. Então, para nós iniciarmos a nossa noite, vamos ler uma página do livro Minutos de Sabedoria, do nosso irmão Carlos Torres Pastorino, que sempre nos traz reflexões muito pertinentes, né? A qualquer momento que nós possamos abrir e refletir. Mas antes, vamos lembrar de colocarmos um recipiente com água, para que esta água seja magnetizada durante a nossa oração, e essa água possa ser repartida, né, com os familiares, colocar aqueles também para os nossos amigos, né, menores, os nossos pets, também para as nossas plantinhas, que todos possam receber esses eflúvios que vêm do alto, né? Então, vamos abrir aqui aleatoriamente o nosso livrinho Minutos de Sabedoria. Item 121. Você que é mãe, que recebeu uma linda flor do céu para cultivar o jardim da terra, mantenha sua mente ligada ao Pai Celeste, que Ele a sustentará sempre em suas lutas. Olhe para seu filho com carinho. Pense nas criaturas que não conseguiram gerar um filho em suas entranhas. E pense nos milhares de pequeninos que não encontraram ninguém que com eles tivesse o carinho de mãe. Seja paciente com seu filho. Sabemos através da doutrina, da sã doutrina, que estamos, como pais, como mães, como filhos, somos todos irmãos, filhos de um único Pai, essa fonte criadora que conhecemos como Deus. Que possamos realmente nos sentirmos irmãos e um com Ele. Então, nesse momento, agradecemos a presença dos nossos benfeitores espirituais, mensageiros do alto, que nos auxiliam no nosso dia a dia, a termos melhores entendimentos a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a termos melhor consciência daquilo que somos, de onde estamos, de quem é nosso Pai e Mãe, aquele que nos traz as energias de colo, de carinho, de aconchego, mas também aquelas energias que nos impulsionam, que nos puxam a orelha, que nos colocam no caminho. Gratidão, Senhor, por mais este momento em que estamos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos fazer do Evangelho a nossa fonte inesgotável, para entendermos melhor o caminho que Tu viestes nos mostrar, a verdade e a verdadeira vida. Obrigada, Senhor, pelo Consolador enviado, aquele que foi prometido, o Espiritismo, que nos traz verdadeiramente aquilo que somos, que precisamos cultivar em nossos corações. Então, Senhor, auxilia no nosso melhor entendimento na lição dessa noite. Que assim seja, Senhor. Graças a Ti, meu Pai. Então vamos aqui abrir o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente. Vamos ver a lição da noite. Opa! Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Eita! Retribuir o mal com o bem. Lê a primeira passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedam assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazem mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus,
não entrareis no reino dos céus. Então Jesus nos convida a amar, não vamos dizer os nossos inimigos, mas aqueles que hoje nós tenhamos, de repente, algumas ainda desavenças, que possamos alimentar ainda alguns sentimentos que não seja aquele do bem-querer, que possamos ir primeiramente contra estes sentimentos, como ele nos ensina, né? E se nós nos propuséssemos somente a viver dentre aqueles que nos fazem bem, que graça teria? Seria muito fácil. E Jesus nos convida a também estar, a conviver, mas principalmente a amar aqueles que hoje nós ainda não conseguimos nos dar tão bem, vamos dizer assim. Mas vamos ver o que os Espíritos nos trazem de entendimento. Vamos ler um pedacinho do item 3 desse capítulo 12. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho, né? Como Kardec nos traz, através da resposta dos espíritos, né? Qual a maior chaga da humanidade encarnada neste momento no planeta de provas e expiações que é a nossa Mãe Terra? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante no sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. Ou seja, Jesus não nos cobra que nós tenhamos a mesma atitude, o mesmo sentimento com os nossos ditos inimigos, né, deste momento, como temos com os irmãos mais achegados, mais íntimos, mais amados. Não, ele não fala isso, né? A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Então é muito natural que ainda entre no meio de alguns irmãos, a gente ainda esteja um pouco receoso de nos abrirmos completamente, de confiarmos completamente, porque esses laços ainda de amor, da caridade em sua plenitude ainda não estão estabelecidos completamente, mas é no exercício, né, do dia a dia, de melhorarmos essa sintonia, esses sentimentos, de cultivarmos a caridade no sentido da benevolência, da indulgência e do perdão, é que vamos fazendo cair essas barreiras, né? Que possamos nos fazer entender e sermos entendidos, né? Porque a comunicação é muito mais do que a pessoa entende do que aquilo que nós conseguimos transmitir. Vamos seguir só mais um pedacinho. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Então Jesus nos lembra mais uma vez que, né, que muito além daquilo que nós falamos, existe uma rede energética, né, que é exaurida dos nossos corpos físico e perispiritual, né, que essas energias se repelem, né? Você às vezes não se sente bem próximo a algumas pessoas, porque exatamente a energia que exalamos é muito compatível com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, se eu ainda vibro com maus pensamentos, com maus sentimentos, né? Se eu vivo o meu dia pensando em fazer o mal, pensando em falar mal das outras pessoas, a energia que eu exalo ainda vamos dizer assim, uma energia mais densa, mais pesada. Enquanto que outras pessoas que conseguem já manter a serenidade dos pensamentos, pensar mais nos anseios espirituais, né, de fazer o bem, de estar praticando essa caridade no seu dia a dia, exala uma energia mais fluídica, né, mais amigável, mais amável. Então, essas pessoas, geralmente, elas não conseguem
estar confortáveis próximas umas das outras, né? E a gente sabe também, os benfeitores espirituais nos explicam que os espíritos mais densos, né, esses nós ainda ignorantes, né, mais imperfeitos, como somos, a gente não consegue adentrar a vibrações mais elevadas no plano espiritual, mas aqueles que já têm uma vibração mais elevada, ou seja, têm maior capacidade de entendimento até da situação daquele que está nessa elevação menor, conseguem vir até nós, graças a Deus, para nos ensinar, para nos mostrar, para ser exemplo de como fazer. Então nós sempre teremos essa oportunidade aqui, enquanto encarnados, de estarmos nessa sopa de fluidos, de energias. Mas lá no plano espiritual, onde nós ganharemos, né, o local onde nossa frequência nos encaixa. Então aproveitemos, enquanto aqui estamos encarnados, para nos beneficiarmos dos exemplos, dos bons exemplos, e aprendermos com esses irmãos ainda, né, ditos nossos inimigos, não, que, né, não devemos de repente achar assim, mas aqueles que não são tão ainda achegados a nós. Que possamos aprender com eles como não proceder e dar o nosso exemplo de como proceder para eles. Enfim, a troca incessante de alegrias, de pensamentos, de sentimentos que podemos exercer a todo momento. Então é isso, meus irmãos. Vamos encerrar esse nosso momento de conexão com o Pai, de elevarmos a nossa vibração, o nosso pensamento, pedindo agora a esses benfeitores que possam derramar sobre os eflúvios, sobre esta água que iremos ingerir, o que iremos regar as nossas plantas, fornecer aos nossos irmãos menores, que elas possam conter os melhores eflúvios trazidos do alto, para refazer, recompor e reenergizar os nossos corpos, a nossa alma, trazendo sentimentos de alegria, de esperança, de perseverança, muita coragem, fé em dias melhores. Obrigada, Senhor, por mais este momento em que estamos aqui juntos, refletindo sobre os seus ensinamentos. Obrigada aos benfeitores que estão sempre ao nosso redor, nos abraçando com os seus eflúvios, nos ajudando a nos tornarmos espíritos cada dia melhores. Obrigada, Senhor. Que os nossos lares nesse momento possam servir de luz, de fontes de energias benfazejas, para que os nossos amigos possam utilizar donde há necessidade para auxiliar aqueles aflitos. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Gratidão, amigos. Gratidão, Pai. Gratidão. Que assim seja.